Olá, pessoal. Boa noite. Como é que vai? Vamos começar nossa aula novamente, né? Prazer estar aqui com vocês. Sintam-se à vontade para fazer perguntas, né? ou depois mandar mensagem, viu? Não deixem de ler o texto, tá ok? Bom, gente, o que a gente vai ver agora, né? Vocês estão vendo aí, são os processos sociais, né? Na verdade, o que são relações sociais. Como é que se dá isso? Como funciona, né? O que vem primeiro, né? O indivíduo ou a sociedade? É uma pergunta que a gente faz, né? Porque, na verdade, quem é que molda o indivíduo? Uma coisa bem clara, que já é ponto comum entre os cientistas sociais e psicólogos também, sabe? É que, na verdade, não existe natureza humana. Certo? O homem não nasce de uma forma já pronto. Não existe isso aí. Aquela história, porque fulano ele é mal educado porque é o jeito dele mesmo. Só vive com raiva porque é daquele jeito. Não, não existe isso aí. Já é consenso, isso é uma coisa já científica, não sou eu que estou dizendo, são os especialistas do mundo em todo, pesquisadores, né? Que na verdade todo mundo vive um antrão, mas na verdade a sociedade muda. O comportamento, o caráter, a personalidade, a forma como cada um é criado. Então isso aí já é uma coisa que é certa, viu? Não tem nada pronto não, certo? Então, o processo pelo qual os indivíduos formam a sociedade, né, a gente é formado por essa sociedade. E isso é o que a sociologia chama, e psicologia, pensamento filosófico, chama de quê? Socialização. E para ocorrer essa socialização, é uma mão de via dupla, né? Lógico, cada indivíduo faz parte de uma sociedade diferente, cada um de acordo com sua família, de acordo com o local onde mora, o trabalho e tudo mais, né? Mas são vários grupos, né? Várias situações do seu dia a dia que se cruzam, né? Como, por exemplo, lá no grupinho que você joga bola, quando você joga vôlei, né? A igreja lá, ou protestante, ou católica, ou umbandista, afro-brasileira, né? A escola, o cursinho, né? Um curso de informática, né? Seja lá o que for, né? Tudo isso aí se junta, tudo a rua em que você mora, seus amigos, né? E até um grupo de WhatsApp também é uma forma de moldar o seu pensamento, né? Então, por quê? Porque são pessoas que se têm pensamentos parecidos e que aos poucos um vai moldando o outro e assim por diante, né? Na verdade, na verdade, vamos aqui. Esse processo, né, que a gente chama de socialização, é um processo que, na verdade, os indivíduos formam a sociedade, está aqui no slide, né? E por isso, e são formados por ela. Ou seja, a sociedade, aquele grupo que eu falei, né, a escola, por exemplo, formam o pensamento da pessoa. Às vezes você chega em um determinado lugar, você tem um pensamento diferente, mas como você passa a ouvir os professores, ouvir os colegas, tem novos conhecimentos, coisa que você não conhecia, ali, parte dali, você já muda sua personalidade, por quê? Porque você está adquirindo, né, um comportamento, um pensamento, novas tecnologias, e também passa aquilo que a sua bagagem, você já passa para os seus colegas também, né? Lógico que cada um tem a sua individualidade, lógico que cada um tem a sua individualidade, né? Isso aí não tem dúvida. Mas esta se constrói, né, essa individualidade de vocês, a minha, ela é construída de acordo com as relações sociais. Jamais minhas relações sociais, minha personalidade, meu conhecimento, se eu morasse em outro local, seria de outro jeito. Não importa se seria com mais conhecimento científico, tecnológico, ou com menos, uma zona rural, por exemplo. Não importa. Mas é de acordo com o lugar e o grupo com o qual é construída essa personalidade minha, né? Com grupos diferentes, né?
instituição diferente que eu participo, né? Tendo por isso, né, assim, a gente vai ter essas experiências que você adquiriu, né? Semelhantes ou diferentes das duas pessoas, entrelaçado, ao entrelaçamento disso, que é feita a nossa, construída a nossa personalidade. Então, significa dizer, pessoal, sabe o quê? Que ninguém está pronto. Não existe isso. Não existe esse pensamento. Existe que, na verdade, o que acontece que o nosso é construído de acordo com que temos de semelhante e de igual, né? Então, na verdade, nós nos construímos todos os dias. Todos os dias. Já dizia o filósofo da antiguidade grega, né? Que ele já dizia, um dos maiores, né? Ele dizia, Sócrates, ele dizia o quê? Que, na verdade, o rio de hoje, amanhã será outro rio. Por quê? Porque você, o homem que é igual ao homem, porque não é a mesma água. Da mesma forma o ser humano, porque no outro dia já conhecia o nosso conhecimento, já foi para um lugar que ele não tinha ido, e assim não é a mesma pessoa. Então, gente, o que nos é comum? Então, veja bem, aqui nós temos a fotozinha de um bebê, né? Ao nascer, a criança chega a um mundo que já está pronto. Pronto, já está tudo pronto ali para ele, né? Nesse momento, ó, ela ainda não se reconhece como pessoa, pois não domina os códigos sociais, porque ela não participa, ela não tem conhecimento de nada, ela não veio com nada pronto do mundo exterior, né? Então, é o senso comum. A criança, né, lógico, né, a criança vai ser o novo, tudo é estranho. Da mesma forma, quando vocês chegaram no instituto, tudo era estranho, pessoas diferentes, colega que nunca viu, será que eu vou me sentir bem aqui? Vai ser estranho, né? Tudo é uma estreia, né? Então, da mesma forma, o ser humano, quando chega, né? Por quê? Porque ele vai conhecer uma coisa que ele não conhecia, né? A criança, ao decorrer do tempo, vai chorar, né? E aí, no crescimento, né, vai conviver com um mundo diferente, igual vocês também. Quando é um trabalho novo, se muda de casa, vai para uma rua nova, e ali você pode observar que quando se algum de vocês já tiver se mudado, né, pode observar que os amigos antigos, né, ou então de uma escola antiga, lá do ensino fundamental de vocês, vai dizer, rapaz, como tu tá mudado, rapaz, tá falando diferente, não reconhece mais a gente. É justamente por isso, porque você está adquirindo novos hábitos, sua personalidade mudou. Por quê? Porque as relações sociais mudaram, né? Então, para viver nesse mundo, né, a criança também vai aprender a conhecer seu corpo, né, tocando parte do corpo, se olhando no espelho e vai crescendo. Da mesma forma a gente. Com o conhecimento com outra pessoa, rapaz, aquela pessoa é tão legal, me identifico com ela, mas você muda. E às vezes o jeito da pessoa você também absorve e vice-versa, né? Então, da mesma forma que vocês, né, a criança também, quando vai crescendo, né, ele vai notar as coisas que estão ao seu redor, né, o toque, o tato, o cheiro, né, o ambiente como um todo, né? Então, começa a ver que existem pessoas, né, que tem o pai, que tem a mãe, que tem a avó, que tem as pessoas do mesmo jeito na escola, nós. Tem o professor, tem os colegas, tem a coordenação, tem o pessoal da vigilância, tem o pessoal da limpeza, tem o pessoal que faz nossa merenda, aquilo lá que a gente está com fome, tem o pessoal da segurança lá na frente, né? Tudo é um conjunto de coisas, né? Então, e são pessoas que você vai se relacionar. Da mesma forma também, na sua rua, tem uma mercearia, tem o homem lá que vende a verdura, tem o carteiro que entrega carta na sua casa, correspondência, né? Então, e assim, cada um vai conhecendo por nome, né? Você passa a ver que são pessoas diferentes, né? Que aquelas pessoas diferentes não fazem parte da sua família. E assim, o crescimento do bebê é a mesma forma do crescimento nós, depois que a gente nosso crescimento depois que a gente se torna adulto, né? Os costumes também vão sendo mudados, né? Com certeza, né? Então, é um processo de conhecimento que nós temos,
que vai moldando nossa personalidade, que da mesma forma que a criança, né? Quando a gente sai para trabalhar, né? Quando você vê uma TV, vai passear, né? É, é, veja que a gente, cada um passeio é um lugar diferente, você vê pessoas com hábitos diferentes, né? E assim é a criança, é o adolescente e a gente também. A gente vai entendendo que, além do lugar da gente, né, onde a gente reside, existe também lugares parecidos e lugares diferentes, né? Lugar que são chique, né, muito bonito, e outros que aí você nota as diferenças sociais, vê que tem pobreza, que o poder público não atende como deveria atender com qualidade, né? E aí a gente vai atrás de reivindicar nossos direitos, né? E assim vai. Então, veja como são situações que são a construção do nosso dia a dia, né? Da nossa personalidade. Então, no processo de conhecimento também existem coisas ao seu redor. Vê que os sinais do trânsito aqui é a mesma coisa, são coisas novas. São os códigos sociais, né? São códigos sociais. Descobre que coisa que pode fazer, que não pode fazer. E esses códigos sociais para a criança, para a gente, são as leis, como, por exemplo, respeitar os colegas de classe, como, por exemplo, respeitar o seu chefe no trabalho, né? Respeitar a própria família, saber que todo mundo ali é um corpo só. Isso aí são coisas da sociedade, são coisas que você tem que aceitar, porque quando você nasceu, já estava lá. Por que antes era normal no Brasil é, o homem achar que era dono da mulher? Hoje a sociedade não aceita mais isso. Existem leis que protegem. Por que é que se batia em criança, né? Hoje não pode mais. Por que é que se abandonava os idosos? Não se pode mais. Existem leis. E quando hoje, essa geração que está chegando agora, que são leis novas, essa geração que está chegando agora, quem tem de 30 anos para cá, já encontrou isso aqui pronto. Então ele não tem mais como mudar, ele vai sofrer penalidades. Na escola é ensinado, na universidade, na escola, no ensino fundamental lá, né? Já é ensinado tudo isso. Então ele está recebendo, nós estamos recebendo informações, sabendo que a gente não pode mudar, que você tem que estar dentro. Por quê? Porque não tem como você, a não ser que você não more dentro da sociedade. Você não tenha relações sociais, aí você vai morar isolado. Mas se não for, você vai ter que seguir essas regras. São regras impostas por nós mesmos, que nós também ajudamos a criar essas regras, né? Então, quando a gente vai ver com os vizinhos, né, aqui no slide, né, criança dentro da escola, está aprendendo com os colegas, né? A criança vai se socializando aos poucos, até chegar na adolescência, até chegar na vida adulta, que é o nosso caso. Um processo de socialização, né? Tem coisas que são fora do nosso controle, tem coisas que você pode mudar e tem coisas que não, né? Nesse processo, né, a criança, ó, ela aprende, interioriza palavras, significados, ideias, enfim, os valores e o modo de vida da sociedade da qual faz parte. Que esse processo, né, na verdade, né, de conviver com a família, com os vizinhos, né, frequentar a escola, ver televisão, né, os valores e o modo de vida da sociedade de qual nós fazemos parte. Você começa a entender aos poucos. Isso é uma coisa que demora, né, até a gente chegar à fase adulta e compreender isso aí. Por isso que a educação, pessoal, é tão importante. Quando eu estou falando de educação, o aprendizado, por que é que pessoas com um maior nível escolar têm mais facilidade de conviver dentro da sociedade, de respeitar as pessoas, porque foi ensinado daquela forma. As pessoas que não tiveram esse acesso, por isso que a gente diz que a educação, está a lei lá da educação, está na nossa Constituição, que a educação tem que ser para todos igual, com qualidade para todo mundo, para que a sociedade, já pensou? As pessoas que não têm acesso a essa educação são justamente as pessoas que têm mais facilidade de entrar para o mundo da violência, da criminalidade, né? Eu estou falando que criminalidade é uma coisa, violência é outra. Porque tem gente que não é criminoso, mas é violento em casa. Está cometendo uma violência que é crime, mas não é a violência de um ato criminoso de roubar, de matar. Distinguir essas duas coisas, porque tudo é crime, né? Mas aí, gente, por isso que a educação é tão importante. A gente tem que se preocupar com isso, educação de qualidade.
Por isso que a gente está aqui no ensino remoto, mas eu, particularmente, eu sou contra. Porque isso não é educação de qualidade. É uma forma de suprir uma situação pela qual nós estamos passando. Né? É, 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 então, para a gente entender esse processo, né, esse processo de socialização, né, não é tão simples. Né? As diferenças no processo de socialização. Né? Entender a sociedade em que vivemos significa saber que há muitas diferenças e que é preciso olhar para elas. Né? A gente tem que olhar para essas diferenças e respeitar essas diferenças. Aí é a parte mais difícil, né? Entender a sociedade, né? Que ela é diferente, né? É diferente nascer e viver numa favela, é diferente de quem mora no bairro Rio, quem mora no Frei Damião é diferente, bem vizinho, quem mora ali naqueles condomínios da Lagoa Seca, né? Quem mora num bairro é, 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 que não é assistido pelo poder público, não é saneamento básico, né? É diferente de quem mora no lugar onde foi feito um loteamento, mesmo que seja um loteamento de Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né? Já foi toda planejada, é um lugar de pessoas com uma renda que não é alta, mas é todo planejado, porque o poder público esteve lá, tem saneamento, tem esgoto, energia, ruas com a largura que deve ser, distanciamento entre as casas, diferente de um bairro onde é uma casa vizinha a outra, onde ninguém tem intimidade, você não tem sossego, barulho, porque o carro passa, não tem onde ficar nem na calçada, esgoto a céu aberto, olha a diferença. Né? Então, quando a gente vai ver essas diferenças, né, a gente tem que vê-las no contexto histórico. Né? Qual era a situação? Quando aconteceu isso, aquela situação do indivíduo, da sociedade, por que fulano daquele, por que o comportamento dele é daquele jeito? Então tem que ver qual a diferença, né? A socialização dos dias atuais não é igual à socialização, eu não vou nem colocar daqui a 40, 50 anos atrás, não. Há 20 anos atrás era diferente. Né? Antigamente, por exemplo, a maioria morava na zona, há poucos anos atrás, pessoal, 70% da população brasileira vivia na zona rural, hoje é diferente, a maioria é na zona urbana, né? Com escolas pequenas, né? Lotado de aluno, um tempo atrás, né? A educação, tem essas leis de proteção à criança, adolescente, ao idoso, à mulher, ou seja, só tinha o rádio, né? Já quando a gente vem mais para os dias atuais, aí já muda totalmente. Por quê? Porque a gente tem internet, porque a gente tem a era digital, né? O telefone, mesmo antes da internet, né? Nos anos 80, nos 90, que quase ninguém tinha internet, né? Mas você tinha, de qualquer forma, você tinha comunicação, tinha o telefone fixo, os orelhões, né? Quase todo quarteirão tinha um. Educação, a lei foi feita, a Constituição brasileira, que todo mundo deveria ter acesso obrigatório a educação, né? Mas aí, para poder a gente entender isso, né? Esse processo de socialização, né? A gente tem que ver desigualdade, ó, promove formas diferentes de socialização. Por quê? Porque quando existe uma desigualdade muito grande, uma classe social mais alta, mais ricos, aliás, uma quantidade de gente rica e a maioria pobre, isso aí, a socialização é diferente. Porque quem é de uma classe social, ela não tem acesso aos bens de consumo da classe alta, quem é de uma classe baixa. Né? Então a gente tem que ver de acordo com o contexto histórico de cada época e de cada lugar. Né? Então, gente, ó, a socialização acontece de maneira diferente de acordo com a época e com as condições em que se vive. Estou lendo aqui o slide, viu? Me acompanhe. A socialização das pessoas que vivem em um país em guerra, por exemplo, é diferente daquelas das pessoas que moram em um local em que há paz. Então, por exemplo, a socialização de quem vive bairro Limoeiro não é ou no bairro do Seminário no Crato, né? Ou no sítio Estrela em Barbalha. A socialização dessas pessoas não é a mesma socialização de quem mora, por exemplo, na favela de Paraisópolis, em São Paulo, ou o Jacarezinho, no Rio, não é a mesma socialização. Da mesma forma, quem vive só naqueles condomínios fechados, onde só conhece a pessoa no elevador, ou quase não conhece os vizinhos, a socialização é diferente. Né? Então, as pessoas que, de acordo com o local e a situação,
aquele tipo de socialização ele vai sendo diferente. Então, a socialização, gente, tudo começa com a família. Não tem para onde correr. Por isso que é importante todas as famílias serem bem instruídas educacionalmente, para que esse processo de socialização, de formação, de personalidade, de caráter, de honestidade, de politização das pessoas seja de qualidade, o convívio, né? O convívio. Então, esse processo familiar, ele vai ser importante, né? Mesmo com todas as diferenças, né? No processo formal, né? Que a escola faz, a igreja, os clubes, as associações, né? Que acontece, né? Mas inicialmente não tem para onde correr. A família, né? Depois a gente vem a vizinhança, nos grupos de amigos e depois os meios de comunicação. Mas o ponto de partida onde tudo não tem para onde fugir, até porque é onde a gente nasce, mas aí, por isso que essa família, o afeto é importante, começa com a família. Porque são as relações privadas, íntimas e de carinho. Que a família bem organizada não vai faltar o carinho, por mais pobre que seja. Então a gente pode encontrar, onde a gente vai encontrar refúgio, né? Vai encontrar um abrigo, nos momentos difíceis, quem é que vai socorrer a gente? Não é o pessoal lá da escola, quem vai socorrer a gente são os familiares. Por isso a importância de uma família bem organizada, mesmo que seja muito pobre. Então, é dentro da família que a gente aprende que obedecer às leis, obedecer às regras, obedecer os manuais, né, da convivência, da paciência, do respeito, das diferenças e da diversidade. Então, uma família que é preconceituosa porque não tem estudo, não tem, é racista, não respeita a mulher, acha que uma pessoa com preferência sexual, porque é homossexual é uma pessoa que é ruim, é mal, que não respeita o candomblé, que não respeita a protestante, que não respeita a católica, porque a sua religião é diferente. Essas pessoas, são essas pessoas que têm esse preconceito porque foram mal formadas familiarmente e educacionalmente. Certo? Veja que tudo é uma coisa entrelaçada. Como a família ela é importante, né? Então, o processo formal acontece, né? Inicialmente com a família, já falamos aqui, né? E depois com as outras instituições. Então, ali na família, não tem para onde correr, que a gente vai aprender tudo para poder iniciar a vida, né? Muita gente diz, rapaz, casar é muito ruim. Realmente, você fica privado de muita coisa que você, antes de ser casado, você era gente que se casa novo, depois se arrepende, porque não está preparado para essas regras, né? E muita gente que se casa, depois que eu casei eu melhorei de vida. Por quê? Porque passou a seguir regras que antes não tinha, porque não tinha um conjunto de pessoas, cabeças pensando iguais, era uma cabeça só. Então, é de acordo com cada situação, de acordo com a questão do momento econômico, do lugar em que vive, né? Então, é o dia a dia. Então, essas relações são diferentes, pois cada pessoa, né, vai se conhecendo, né? Então, gente, já na esfera sem ser privada, né, na esfera pública, né, a gente tem muita coisa que são permitidas, né, mas muita coisa que não são permitidas. Né? Nos locais da igreja, por exemplo, a gente tem que fazer silêncio. Na escola, também, a chamada educação formal, né, que é a educação primeira da família. Então, precisamos do horário, a saída, o respeito aos colegas, as datas os prazos, tudo isso são coisas que já está lá quando a gente chegou. Então, tem outras formas de socialização, lógico, que tanto no espaço público como no espaço privado, tanto na sociedade como um todo, como naquela coisa íntima nossa. Né? Que são o quê? São, por exemplo, a gente pode lembrar aqui de coisas que do espaço público, todos os lugares em que frequentamos, locais que precisamos observar normas e regras próprias
situação, né? Então, por exemplo, quando a gente vai para um lugar, quando a gente vai para um lugar público, né, a gente tem que perceber que é diferente, né? Coisas que são o cinema, TV, rádio, jornal, internet. Este talvez seja os meios de socialização mais eficazes, né? E aí a gente tem que respeitar as regras existentes, tá certo? Pessoal, quanto ao processo de socialização, veja que é uma coisa que não é simples, né? É uma coisa que é complexa, né? Ela é complexa, mas ao mesmo tempo é uma coisa que vai acontecer no decorrer de sua vida. E resumindo, nós não podemos viver sem a socialização. Essa socialização que vai fazer a nossa personalidade, que vai fazer que vai construir o nosso pensamento, o nosso caráter, a moral, a ética, né? É nesse contexto. Então, espero que vocês tenham compreendido. Estamos à disposição, pessoal. E vocês tenham uma boa noite. Tá bom, pessoal?